Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz, aqui é a Carol Daimon. Estamos fazendo juntos a leitura do livro Você e o Criador. E hoje a gente vai acessar o penúltimo capítulo. Essa semana deu uma bagunçada aí nos dias da semana, mas estou postando hoje e amanhã a gente finaliza o livro com o capítulo 8. Gente, antes disso eu quero te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar com quem você gosta, com quem você acredita que essa leitura vai contribuir. E também seguir o canal, se inscrever, ativar o sininho também, tudo isso contribui aqui com a minha jornada. Quero te convidar também para vir fazer o programa Chaves para Guinar Sua Vida. O link do programa está aqui na descrição desse vídeo. É um programa de transformação pessoal, onde você vai acessar, aprender a acessar suas crenças, aprender uma reprogramação rápida e vai te ajudar a conquistar um novo lugar nesse pódio da sua vida. Então, venha para Chaves, Chaves para guinar a sua vida. São chaves para transformação. E para complementar o Chaves para guinar a sua vida, você pode ouvir o audiolivro aqui do livro Propósito, que também vai estar disponibilizado na plataforma. Quando você adquirir Chaves para guinar a sua vida, você vai ter a leitura, o audiolivro do livro Propósito. Então é isso, vamos começar a nossa leitura do capítulo 7. A gente está falando de Você e o Criador, é um livro do Theta Healing. Tem o curso Você e o Criador, e a partir do curso, Vaiana escreveu o livro. Vaiana é a criadora do método, e ela escreveu esse livro para trazer para a gente mais clareza. A apostila do curso ela é muito fininha, ela é muito sucinta, né? Ela vai direto ao ponto. Aqui, Vaiana traz para a gente mais estudos de caso, né? Questões onde a gente pode informar mais. Então, esse livro ele traz para a gente o conhecimento das vozes internas, das nossas vozes. A gente tem o eu sobrevivente, que é aquela voz que está sempre querendo sobreviver, sempre né, fazendo de tudo para estar ativa, para ser vista. Tem o eu oculto subcorrente, que é como se fosse um sabotador interno, mas que está ali fazendo, querendo consertar as coisas. Temos a voz do ego e temos a voz o eu. Ela fala os quatro, gente. Como que a pessoa já. A gente tem a voz da nossa alma, a voz do eu superior. Então, são quatro vozes internas que a Vaiana descreveu para a gente. E essas vozes, elas ficam aqui se comunicando, dependendo, né, de uma. Eu imagino como se fosse aquele filme, aquela animação da Disney, que tem o painel de controle e as emoções, né? Eu imagino que as vozes são mais ou menos aquilo, né? Elas estão junto com as emoções dentro da gente, buscando ali cada uma sobreviver, cada uma se fazer ser ouvida, e aí fica aquela confusão, porque tem dias que a gente passa por várias emoções no mesmo dia. Né, tem dia que a gente está ali pensando, eu sou assim, eu estou aqui pensando uma coisa que vai dar muito certo, vai ser muito bom, de repente já vem uma voz, ah, mas eu acho que não sei, será? Aí depois vem uma terceira voz que fala, não, calma, vamos pensar, né? Vamos deixar as coisas se resolverem internamente, e vem depois aqui. Então, assim, a gente tem as vozes internas e elas falam cada uma a sua própria língua, sobre os seus medos, sobre a sua percepção. E é isso que esse livro traz para a gente, né? A definição, para a gente identificar essas vozes. Qual que é a voz que está sendo falada? Agora é a voz do meu eu sobrevivente, ou é o meu eu oculto subcorrente, ou é o ego, ou é o meu eu superior? O eu superior é sempre doce, né? Aquela voz assim, não, vai dar certo, confia, é esse o caminho. Mas ele também tem as suas contaminações de crenças, porque não é aquele eu superior da presença divina, do eu sou, da centelha divina. É um eu superior que está mais aqui perto do eu físico. Né? Então, ele tem as contaminações. Depois que a gente aprendeu isso, a Vaiana vai trazer para a gente aqui, resolvendo as questões no capítulo 7, são os bloqueios. O que que impede a gente de ouvir a voz do Criador, de ouvir essa voz mais elevada, a voz da centelha divina? O que que pode bloquear essa comunicação?
Então, neste capítulo, exploraremos o que pode nos bloquear para receber mensagens claras do Criador. O primeiro bloqueio é a egolatria, que é o ego em desequilíbrio, né? O ego no sentido negativo. Nós discutimos as armadilhas da egolatria, mas aqui eu gostaria de explorar o assunto com mais profundidade e falar por que é tão importante o praticante manter o seu ego fora de uma sessão. Aprendi isso nos primeiros anos, quando deixei alguns praticantes fazerem leituras intuitivas na minha loja. Eu pude ver que eles tinham habilidades intuitivas, mas por algum motivo não conseguiam deixar sua egolatria fora disso. O problema é que eles estavam projetando as suas próprias questões nos clientes. Um praticante disse a todos os seus clientes que eles eram gays. Eles só não sabiam ainda, no fim das contas, quem era gay? O praticante que era gay. Havia outro praticante intuitivo fazendo leituras que disse a todos os clientes que eles estavam caminhando para um rompimento de relacionamento. Essa pessoa, na verdade, acreditava que ele estava dizendo, mas quem realmente estava se encaminhando para um rompimento era o praticante. Se você disser a 5 ou 6 pessoas por dia que elas são gays ou que seus cônjuges vão deixá-los, há um problema. Eu tive de dispensar os praticantes porque eles não conseguiam distinguir entre a verdade do seu ego e a verdade divina. Dominar ou conduzir. Uma das coisas que nos impede de seguir em frente para obter respostas claras do Criador é o ego querendo dominar em vez de conduzir. Dominar e conduzir são duas coisas diferentes. O ego de um dominador grita: eu sei o que é melhor para eles, eu quero dominar. O dominante quer ser adorado. E o condutor, ele quer liderar com inspiração e amor para fazer um mundo melhor. Um condutor impulsiona todos a trabalhar juntos e um dominador quer que todos façam exatamente o que ele diz. A diferença entre dominar e conduzir é fácil de ver nos políticos do mundo. Alguns membros do governo ficam obcecados com a necessidade de ser adorado e governar com mãos de ferro. A mentalidade de o poder faz a razão. Querer dominar os outros impede que alguém obtenha respostas claras do Criador, porque é contra a lei do livre-arbítrio. O que é verdade na política também é verdadeiro no ensino ou na leitura intuitiva. O leitor ou professor deve conduzir as pessoas, não tentar dominá-las ou controlá-las. Você não pode fazer alguém amar ou adorar você. O amor acontece naturalmente. Se você quiser trabalhar com outras pessoas, com o mundo e com o Criador, você precisa conectar-se com Deus. Mas se você quiser que as pessoas o adorem, esta é a modalidade errada. Ser um dominador e tentar controlar todos vai impedir você de receber mensagens claras. Poder. À medida que você cura outras pessoas, você obtém energia do Criador, que é verdadeiramente poderosa. Então, se você está com medo do seu próprio poder, você precisa se lembrar que, na verdade, a força vital do Criador é o poder. Qualquer poder deve ser usado com sabedoria. O medo do poder pode evitar respostas claras, assim como a obsessão por ele. Então, aqui, gente, a gente tem três bloqueios. Primeiro, o ego, né, o excesso de egolatria, de achar que você sabe tudo, né, que aquilo que você está falando, você não para ouvir, você está sempre naquele, sempre assim sendo conduzida por aquele movimento assim de impulsividade, é isso, eu já sei que é, né, e você quer sempre assumir que aquilo que você está falando é a verdade, né, não escuta o outro. Esse é o primeiro bloqueio. O segundo é querer estar sempre dominando, né, e ser amado, e ser idolatrado, e todo mundo achar que você é o máximo porque você consegue ver coisas do mundo invisível. Então isso sobe para sua, né, sobe a cabeça, né, como a gente fala, e vira essa sensação de poder, de querer ter o poder sobre o outro. Quando você tem medo de outra pessoa, né, você ali nesse estado, você tem um certo poder, você se torna uma pessoa poderosa, porque você vai recebendo ali mais energia. E aí, quando você tem medo do seu próprio poder, você pode se bloquear, porque existe isso, né? A gente tem medo, eu tenho medo até do que eu posso fazer com o poder, por exemplo, é uma crença. Porque o poder ele não é seu, ele está passando através de você. O poder é da fonte, é do Criador. Então, ficar bem atento a isso, né? Isso pode evitar de você receber respostas claras, porque você fica com aquele medo e você não ouve, você não consegue abrir os seus ouvidos da alma.
Os instintos primários. Instinto é considerado ser o comportamento baseado em fatores genéticos que atuam sem influência de aprendizado de vida ou experiência. Como humanos, desenvolvemos instintos primários, e um bom exemplo disso é quando uma pessoa se atrai sexualmente por outra. Todo o seu instinto dispara dizendo a ela que a outra pessoa será um bom par, e por essa razão eles provavelmente vão concordar em se encontrar, ainda que não se conheçam, por causa do otimismo de seus instintos. Mas quando estão no encontro, conversam e pode ser que percebam que a outra pessoa não era o que ele ou o que ela esperava. Essa é uma forma pela qual os feromônios criam uma atração puramente originária do instinto primário. O corpo pensa que alguém é fisicamente atraente, mas a mente precisa se atrair também. Instintos primários devem ser atenuados com sabedoria. A pessoa muito instintiva, muito visceral, né? Ela tá ali, ela vai pelo impulso mesmo. Aqui o impulso, ele é uma palavra-chave para a gente, né? A pessoa muito impulsiva, que não para, ela não para se ouvir, ela não para entender o que que é aquilo que está acontecendo, né? Então isso também é um bloqueio. Ele, a gente precisa sempre estar nesse controle, né, desses instintos. A gente tem aqui as questões dos 4 R's. E, gente, isso aqui é a coisa mais comum que existe, tá? São 4 reações emocionais que nos impedem de receber mensagens claras: ressentimento, remorso, rejeição e revanche. Revanche é como se fosse vingança. E a gente tem aqui também, eu acrescentaria a raiva e aquele tipo ranço, sabe, assim, quando você tem ranço, ai que preguicinha da pessoa, isso também entra aqui para mim, que seriam 6 R's, né. Mas a Havaiana trabalha os 4, que é o ressentimento, remorso, rejeição e revanche revenge. Todas elas ocupam muito espaço mental. Em algumas ocasiões, trabalham dentro do eu oculto subcorrente. O remorso pode impedir você de avançar. A rejeição nem sempre é bem aceita pelo eu oculto subcorrente, já que ele pode ficar preso nesses programas e ter dificuldades em superá-los. Quanto mais programas negativos são liberados, mais o eu oculto subcorrente pode ser redirecionado para trabalhar em benefício de alguém. Lembre-se, o eu oculto subcorrente não é o inimigo, é apenas uma parte de quem nós somos. Você pode se divertir muito apenas entendendo a si mesmo. Uma vez que algo é aprendido a partir de arrependimentos ou ressentimentos, a sabedoria se direciona ao eu superior que está conectado à alma. O perigo inerente de cair nos 4 R's, que é o ressentimento, remorso, rejeição e revanche, é ilustrado pela seguinte anedota. Tommy, o duende. Muitos anos atrás, comecei fazendo leituras intuitivas, massagens e consultas em meu consultório como naturopata, em Idaho Falls. Eu queria que meu consultório fosse um lugar onde as pessoas pudessem sentar e descansar, por isso eu deixava à disposição chá para quem quisesse, enquanto eu estava fazendo uma sessão. Não demorou muito para que todas as pessoas da vizinhança entrassem, sentassem e se servissem de chá. Daí, quando eu saía da minha sessão, sempre havia alguém tomando chá. Nem preciso dizer que tomei muito chá. Algumas dessas pessoas que entravam para tomar chá eram limpadores de vidros, moradores de rua. Eles faziam um bom trabalho lavando minhas janelas, mas faziam um trabalho medíocre com os vizinhos. E eles me diziam: "Você não tem nada, você é como nós. Vamos limpar suas janelas porque você é legal." Tommy, o duende, era um desses moradores de rua viajantes e vinha todos os anos a Idaho Falls para os meses quentes. Então, um dia, um dos meus clientes me disse que Tommy estava na cidade e pedi que me apresentassem. Tommy era um daqueles personagens mágicos que você só encontra uma vez na vida e ele parecia um duende. Ele era um rapazinho que sempre se vestia de verde e tinha esses olhos grandes e expressivos como os de um cervo. Ele tirava um cartão que dizia: um desejo grátis, Tommy o duende, e amarrava balões. Ele cantava e tocava violão e as pessoas lhe davam dinheiro. Ele realmente parecia um duende. Ao conhecê-lo, ele me contou histórias sobre como tinha sido um rato de túnel na Guerra do Vietnã, porque ele era muito pequeno. Ele tinha apenas 4 dedos por causa de uma bomba. E em uma das suas incursões nos túneis, a guerra o deixou tão ressentido do governo
que ele se tornou um morador de rua. Ele ganhava o suficiente todos os dias para o seu jantar todas as noites. Ele recebia um novo conjunto de roupas no Exército de Salvação a cada 3 dias, sempre verde. Ele entrava no meu escritório com um violão para cantar e nos tornamos amigos rapidamente. Eu acabei por amar o Tommy. Uma noite estávamos conversando e começou a chover, então eu o deixei ficar no meu escritório. Quando cheguei ao trabalho na manhã seguinte, ele tinha roubado meu limpador de vidros. Quando eu o vi mais tarde naquele dia, eu disse: Tommy, você roubou meu limpador de vidros. Ele sorriu para mim e disse: Eu sabia que você não se importaria. Ele me visitava, mas nunca me pediu dinheiro, provavelmente porque ele sabia que eu não tinha nenhum na época. Eu vim a saber que ele tinha efizema e lhe dei chás de ervas para isso. Nossa amizade durou 2 verões porque ele ia embora antes de o inverno chegar. Então conheci Blake, que se tornaria meu terceiro marido. As aparências eram muito importantes para ele e certa vez, quando eu estava andando em uma loja com ele, vi Tommy e fui falar com ele. Blake me impediu dizendo: Você não pode falar com, com essa pessoa em público. Ele é um vagabundo. Ele agarrou meu braço e me puxou para longe. Mas Tommy me viu ir embora e eu nunca vou esquecer a dor em seus olhos por ter sido rejeitado por mim. Alguns dias se passaram e eu vi Tommy na rua, então parei para falar com ele. Ele me disse que estava saindo da cidade e lhe deu uma carona até o ponto de ônibus. O sentimento entre nós era diferente e eu sabia que tinha arruinado nossa amizade. Eu tinha me afastado de um amigo. Eu pedi desculpas e ele disse que entendia, mas isso só me fez me sentir pior. Seus sentimentos estavam bastante feridos e não importavam os abusos que eu tinha sofrido, a dor daquele momento era tão forte que foi uma das piores coisas da minha vida. Eu tinha saído do meu caminho para machucar essa alma inocente e perfeita. Nunca mais vi Tommy. Agarrei-me a esse remorso por anos e prometi a mim mesma que nunca deixaria isso acontecer novamente. Eu nunca esqueci essa dor extrema do remorso. Eu fiz o meu melhor para nunca fazer uma pessoa se sentir menos do que outra. Uma noite, alguns anos depois, tive um sonho no qual Tommy estava procurando algo para comer na minha geladeira. O que aprendi com Tommy foi que todos são importantes. Todo mundo é importante, não importa o que as pessoas pensem. Eu tinha que me perdoar pelo Tommy, mas só quando eu tivesse certeza de que algo assim não aconteceria novamente. O que você pode ter feito para machucar os sentimentos de alguém há muito tempo? O que você fez na sua vida que você lamenta? Se você tomou uma decisão difícil e ainda lamenta, seu eu oculto subcorrente anda em círculos com relação a isso. Por exemplo, seu eu oculto subcorrente vai andar em círculos se você perdeu sua chance de se apaixonar. E você pode acreditar que nunca terá essa chance novamente. Graças a Deus, sou casada com o Guy. Liberando arrependimentos. Então, aqui ela contou uma história para ilustrar a questão dos ressentimentos, né, do que a gente guarda, porque pode ser que a gente não tenha o ressentimento direto, mas fica aquela coisa embromada dentro da gente, né? Que não está resolvida. Por exemplo, eu tenho uma história que sempre que eu lembro dessa história que me aconteceu, eu sinto vergonha todas as vezes. E tipo assim, às vezes eu tô do nada. São pessoas que eu nem vejo mais, nunca mais vi na minha vida, mas eu lembro dessa história, eu me sinto muito envergonhada. E assim, às vezes eu repito essa história na minha mente. E a mente é a nossa realidade, né? E parece que eu estou ali de novo naquele ambiente, naquele cenário, com aquelas pessoas, e eu me vejo, de repente, eu balançando a cabeça para mim, falando: Oh meu Deus, por que que eu fiz isso? Tipo, eu estou só na imaginação, mas meu corpo físico se expressa a partir dessa imaginação, porque foi algo realmente que eu me sinto mal quando eu lembro. Então, são coisas que a gente precisa ir limpando. Liberando arrependimentos. Quando você chega aos 50 anos, seu cérebro faz uma coisa realmente incrível, funciona. Então, quando você olha para trás na sua vida, metade dos seus arrependimentos se foi porque você percebe: ah, eu era uma criança quando eu fiz isso. Ou, ah, eu tinha apenas 30 anos quando isso aconteceu. O próximo passo é chegar à conclusão de que, ao longo de sua vida, você pode estar ouvindo o seu eu superior mais do que imagina. Você pode ter tomado mais decisões certas do que erradas. Todos deveriam se orgulhar do que realizaram e perdoar-se pelo que não realizaram. Liberar revanche, ressentimento, rejeição, remorso nos ajuda a conhecer a diferença entre os planos da existência e nossa conexão com o Criador. Se você pudesse ver suas decisões do passado a partir da perspectiva do Criador, você não precisaria se arrepender tanto.
De todas as criaturas do universo que conhecemos, são apenas os humanos que olham para trás e revivem o passado. Você se arrepende de algo? Se você se arrepende de algo, descubra o que você pode aprender com isso. Se você puder aprender algo, você vai parar de repetir o remorso. Repetir remorsos do passado impede você de se mover para frente. Ao descobrir que aprendeu com isso, você começará a gostar de si mesmo. Para cada vez que você se arrepende de algo, seu eu oculto subcorrente tentará consertar o motivo do arrependimento, enquanto você diz a si mesma: nunca farei isso de novo, para que você nunca mais faça isso, para que nunca mais você faça isso. Se você quiser manter as pessoas longe de você, o ressentimento funciona bem. Embora a rejeição possa fazer você andar em círculos também, embora a rejeição possa fazer você andar em círculos também. Se você foi duramente rejeitado quando criança, seu eu oculto subcorrente vai tentar corrigir a rejeição na vida adulta. Por exemplo, se sua mãe o rejeitou, você pode passar a vida inteira correndo atrás dela por aquele amor. Outra correção do eu oculto subcorrente poderia ser rejeitá-la completamente. Então, de alguma forma, né, vai ter aquela sensação de eu preciso corrigir isso, eu tenho que dar um jeito de corrigir isso. Então, buscar liberar esses sentimentos é muito importante. Identificar em primeiro momento, né, aonde que está isso, como que isso nasceu em você, como que isso está borbulhando aí dentro, né? E aí vai trabalhando nas liberações. Arrependimento e depressão. Todos os diferentes aspectos dos níveis devem trabalhar juntos e em equilíbrio e harmonia. Por exemplo, o eu de sobrevivência está ciente dos alimentos de que o corpo necessita para sobreviver. Envia mensagens para o corpo na forma de desejos por alimentos que tenham vitaminas, aminoácidos ou minerais necessários. Se o eu de sobrevivência estiver bem equilibrado, isso garantirá que o corpo tenha tudo de que precisa. Mas pode haver desarmonia se os outros aspectos não estiverem enviando as mensagens adequadas um para o outro. Se o eu oculto subcorrente está andando em círculos, pode afetar as funções do eu de sobrevivência. Então, aqui ela está juntando esses aspectos, né, que são as vozes que estão aqui dentro. O eu de sobrevivência, ele estando em equilíbrio, ele garante que, né, que o nosso corpo fique tudo ok. E aí a gente vai estar ali, você vai saber, né, o que de repente você sente uma vontade de comer alguma coisa. É muito interessante isso. Ah, vontade de comer, por exemplo, uma goiaba. Né? Pode ter certeza que alguma coisa no seu corpo está pedindo essa goiaba. Né? De alguma forma, o seu eu de sobrevivente está pedindo esse alimento. É, então, mas se os outros aspectos estiverem em desarmonia, pode haver desarmonia se os outros aspectos não estiverem enviando mensagens adequadas um para o outro. Né? O eu subcorrente fica andando em círculos, ele afeta as funções do eu de sobrevivente. Um bom exemplo disso é quando o eu oculto subcorrente está andando em círculos, incapaz de abrir mão do remorso. Uma das coisas que pode causar depressão é quando o eu oculto vive constantemente com remorso e não consegue descobrir a resposta para um problema. Quando isso acontece, a mente constantemente anda em círculos e não descansa, o que pode fazer com que o eu de sobrevivência entre em modo de emergência. Esse modo de emergência constante pode bloquear a sobrevivência de liberar serotonina e outras substâncias químicas vitais que o cérebro e o corpo precisam para manter em equilíbrio. A depressão é o resultado. É por isso que o eu oculto subcorrente precisa descobrir o que foi aprendido com o remorso e deixá-lo ir. Lembra que quando a gente aprende, quando a gente entende que aquilo ali está ensinando para a gente, de certa forma, isso se desfaz. É como se fosse um nozinho que se desfaz. Então, por isso que a gente precisa aprender. Sempre pergunta: o que eu estou aprendendo com isso? O que essa situação está querendo me mostrar? Que isso vai chegando, essas respostas elas vão aparecendo para a gente, tá? A nossa mente, ela precisa praticar virtudes para ser equilibrada. Se a pessoa tem um ego equilibrado, ela tem uma autoimagem positiva e geralmente não desenvolve depressão porque eles não vivem em remorso. Sem remorso, podemos estabelecer um ego equilibrado e os aspectos também ficam equilibrados. Lembre-se, um ego equilibrado eleva a autoestima e ajuda o corpo a funcionar como deveria. Se você libera questões de remorso com trabalho de crença, você vai conseguir o que chamo de bom ego. Quanto mais a pessoa sabe conscientemente o que quer alcançar, mais ela tem conexão com o eu superior.
Quanto melhor a conexão com o eu superior, mais equilíbrio existe em todos os diferentes níveis de crenças e mais forte e saudável ela se torna. Todos os aspectos devem ser equilibrados para alcançar uma mente saudável e clara. Revanche. Depois de terminar de trabalhar no remorso, ressentimento e rejeição, então você pode trabalhar na revanche. Nações inteiras são umas contra as outras por causa da necessidade de vingança. Nós pensamos em revanche e ressentimento não apenas para nos manter seguros, mas para nos manter no terceiro plano. Se nos tornamos tão iluminados que temos somente sentimentos virtuosos, nós evoluímos e deixamos este plano de existência. Quando amamos pessoas neste plano, não queremos deixá-las, então buscamos o ressentimento, o que nos trará instantaneamente de volta para o terceiro plano. Quantos de nós sabemos que inconscientemente tendemos a ser pessoas ressentidas e vingativas? O eu oculto subcorrente é muito bom em revidar, se for permitido atuar com seus próprios recursos. Se alguém o rejeitar cruelmente, seu eu oculto subcorrente vai procurar maneiras de resolver o problema. Depois de fazer algum trabalho de crença, você pode descobrir que seu eu oculto subcorrente está tentando se vingar. A revanche pode ser um grande motivador às vezes, assim como a emoção da raiva. Ambas podem atrasar a iluminação. Um bom exemplo disso foi quando tive minha terceira filha, Brand. Eu havia ganhado peso durante a gravidez e estava com tanta raiva de mim mesma que comecei a me criticar. Além disso, meu marido tinha uma chefe que eu mantinha trabalhando em turnos dobrados, quando na verdade ele não precisava. Mesmo com uma jovem mãe, como uma jovem mãe, eu sabia que ela realmente gostava dele, de uma forma sexual. Pensei, um dia vou dar um soco no nariz dela, eu só vou ter uma chance. Essa foi a solução que meu cérebro de 20 anos. Essa foi a solução do meu cérebro de 20 anos. Então comecei a levantar pesos, imaginando acertá-la no nariz. Eu me exercitei tanto que perdi peso e estava tão bem que não me importava mais se ela tinha tomado meu marido. Ela podia tê-lo. Eu me exercitei até que estivesse liberando os hormônios certos e voltei a estar em forma e com saúde. A motivação para a revanche funcionou a meu favor, de modo que às vezes esses sentimentos negativos podem funcionar para nós de uma forma vantajosa. Mas eu desperdicei muito tempo e energia e deveria ter sido motivada de forma diferente. A revanche é uma energia que faz você andar em círculos em vez de lhe fazer seguir em frente. Você pode passar a vida inteira procurando algum tipo de justiça por algo que foi feito injustamente. Mas é realmente justiça o que você busca? E você vai gastar boa parte da sua vida nesse esforço? Existem dois tipos de revanche: direta e sutil. Seu eu oculto subcorrente pode estar trabalhando para se vingar de uma forma muito sutil de todas as pessoas que o machucaram de alguma forma na sua vida. Ele buscará revanche em algumas situações, e a maior revanche é o sucesso. Mas você pode ser um sucesso sem esse tipo de motivação. Seu eu oculto subcorrente pode se satisfazer se todas as pessoas que o rejeitaram virem o seu sucesso. Mas é muito melhor ser motivado por meio do eu superior. Caso contrário, você nunca se sentirá bem-sucedido o suficiente. Se você trabalha como curador porque você ama as pessoas, sempre haverá trabalho em abundância. A chave é compreender todos os aspectos da sua mente. Assim que a revanche, o remorso, o ressentimento e a rejeição forem liberados, sua capacidade de se conectar ao Criador será aprimorada. Então, aqui é trabalhar esses precisam ser muito trabalhados, muito, muito mesmo, porque libera muita coisa, é como se a gente tirasse muitos pesos das nossas costas, né? Aí ela passa um trabalho de crenças para os 3 R's. Então, é o seguinte: use os seguintes exercícios para ajudar você a trabalhar em questões relativas a ser rejeitado e a tristeza associado a isso. Primeiro, descubra do que você se arrepende, o que aprendeu com isso e se você já finalizou o aprendizado com isso. Depois de fazer isso, você pode usar o exercício do perdão para perdoar a pessoa que causou o remorso ou trabalhar no perdão de si mesmo. E isso pode liberar a necessidade de revanche. Seja com você mesmo ou com outra pessoa, trabalhe em um ressentimento de cada vez. Um caso de rejeição e um remorso por 30 minutos e um remorso por 30 minutos por pessoa. A liberação da revanche será trabalhada por último, em uma sessão de trabalho de crenças, se for necessário. Para liberar
Essas questões, o leitor ou o praticante deve recorrer ao Criador ao longo do exercício com perguntas como: Criador, por que eu estou arrependido? Criador, o que eu aprendi com isso? Aprendi tudo o que preciso com essa situação? Eu tenho que mantê-la? Se o eu de sobrevivência, o eu oculto subcorrente ou o eu do ego estiverem tentando manter uma crença relativa a remorsos, ressentimentos ou rejeições, o cliente ou você responderá às perguntas sobre ressentimentos ou arrependimentos com um diálogo semelhante a este. O praticante pergunta: qual questão que está incomodando você? E aí o cliente fala: não, eu não tenho problemas. E o praticante: o que você aprendeu com quaisquer ressentimentos ou arrependimentos? E o cliente fala: eu não aprendi nada com eles. Ao trabalhar consigo mesmo ou com outra pessoa, sempre suba ao Criador de tudo que é para encontrar suas respostas. Assim elas serão menos combativas. Um exemplo de trabalho de crenças para ressentimento. Pergunta: quem você ressente? Quem feriu seus sentimentos e há tanto tempo? Qual benefício você obtém por ressentir-se com essa pessoa? Para obter mais informações, você consulta o livro do Digging para encontrar, né, cavar essas crenças. Um exemplo de crença para rejeição, um exemplo de trabalho de crença para rejeição. Quem que te rejeitou? E como que você se sente com isso? Quando você se sentiu rejeitado e o que que aprendeu com isso? Como que isso te motivou? Quando você rejeitou outra pessoa? Isso aqui são as perguntas, tá? Que vocês vão fazendo. É um trabalho que, como eu disse no outro áudio, eu aconselho a fazer diretamente com o terapeuta. Se você não é um terapeuta Theta Healer, eu recomendo que você procure e faça esse trabalho diretamente com o terapeuta, porque ele tem os recursos e os instrumentos necessários para trabalhar com você, para fazer esse trabalho de digging e trazer as reprogramações. Porque a gente descobre que tem o remorso, a raiva, o ressentimento, mas não sabe o que fazer com ele, né? E o terapeuta ele vai te ajudar nessas perguntas e a gente fazer esse autotrabalho é muito desafiador, porque você pode usar ali, né, você pode usar aquilo que você tem de conhecimento sobre você mesma. Então procure um terapeuta para que você possa fazer esse atendimento mais elevado, né, conseguir mudar aí de fato as coisas e fazer um trabalho bem bonito. Aí tem o exemplo de trabalho de crenças para remorso. Quando você é jovem, toma várias decisões e esse remorso pode lhe manter no passado. Então é bom fazer teste energético para os seguintes programas. Eu me arrependo por ter deixado de arriscar. Eu me arrependo por ter magoado aquela pessoa. Eu me arrependo por ter sido tão selvagem quando era mais jovem. Quando você fica mais velho, mais experiente, muito do seu remorso vai embora. Você chega à conclusão de que era um jovem e as memórias difíceis suavizam um pouco. O cliente, aqui tem uma nota, né? O cliente ele deve dizer por que se arrepende e o que eles aprenderam com isso. Sempre tem que dizer, né? Por que ele se arrepende e por que ele tem para aprender com isso. Lembrando que o arrependimento está ligado ao remorso. O exercício do perdão, ela vai ensinar aqui a fazer e fala: a falta de perdão bloqueia a conexão com o Criador. E para evitar isso, use o exercício do perdão e finalize a prática anterior de revanche, remorso, ressentimento e rejeição por todos que já feriram seus sentimentos. Isso pode liberar a energia das pessoas que não gostam ou que odeiam você, de pessoas que estão enviando pensamentos negativos, de pessoas que você não gosta ou de alguém que fez algo errado para você. E o passo a passo desse exercício, primeiro, é fazer a meditação, né, que vai até o sétimo plano, que está disponível aqui em Meditação do Theta Healing, está disponível aqui no canal. Então, você faz a meditação. Depois que você fez a meditação, você concentrou, você vai enviar a sua consciência para o centro da Terra, na energia do Criador de tudo que é. Traga a energia pelos pés para o corpo e para todos os chakras. Suba através do seu chakra coronário, eleve e projete sua consciência para além das estrelas, para o universo. Vai além do universo através de camadas de luzes, através de uma luz dourada, além da substância gelatinosa, que são as leis, até chegar numa luz branca perolada iridescente para o sétimo plano da existência. Esse é o caminho, o comando até o Criador. Quando você chega lá no sétimo plano, onde a luz branca perolada iridescente está, né, permeando tudo, você se torna um com ela, você faz o comando ou o pedido. Criador de tudo o que é comandado ou pedido que eu me perdoe, que eu perdoe. Aí você nomeia a pessoa. Imagine que a pessoa que machucou está parada na sua frente. Imagine dizer a essa pessoa como que ela magoou e o que ela fez com você. Então a pessoa está ali, lá no plano
né, no Criador de tudo que é, a pessoa está na sua frente, e você vai falar: "Olha, você me magoou muito quando eu te pedi para você, ir comigo naquela festa, você marcou e aí de repente você desmarcou comigo em cima da hora, eu já estava pronta, isso me deixou muito magoada, eu carrego essa mágoa até hoje". E aí você diz à pessoa: "Mas eu te perdoo". Imagine que você diz à pessoa que você a perdoa por ter machucado: "Mas eu te perdoo por você ter me machucado, por você ter me causado essa dor, você está perdoada". Ao dizer a essa pessoa que você a perdoa, você vai observar como que está a reação dela, tudo isso no plano da mente. Como que essa pessoa vai reagir? Essa pessoa fica parada na sua frente e ela diz que está arrependida ou ela diz alguma coisa? Ela diz que está arrependida, ela te pede desculpa? Isso significa que essa pessoa sente remorso em algum nível pelo que ela fez. Se você chegar à conclusão de que ela sente remorso pelo que fez, então a energia do perdão vai proteger você das formas pensamentos de raiva que ela envia a você. Isso também permite que você tenha compaixão por ela. Se nessa visão, então aqui resolve para vocês duas, né? Você fica protegida e de certa forma ela também recebe um pouquinho dessa energia, né? E resolve ali. Então esse movimento é a pessoa ficou parada ali na sua frente. Agora, se na visão essa pessoa desaparece, assim, desaparece, vai ali, né, se desfazendo ali na sua frente, em cinzas ou de alguma forma, isso significa que ela tem remorso, que ela não tem remorso, e isso afasta todos os pensamentos negativos de você. Isso significa que a pessoa que tem ódio terá de lidar com seus próprios pensamentos negativos e eles não poderão mais afetar você. O que precisa aprender com essa pessoa está feito e você está protegido dela. Agora, se na visão ela ainda estiver na sua frente, sem dizer nada e sem se diminuir, o que você tem de aprender com essa pessoa não acabou. Isso significa que você tem de fazer um trabalho de crença sobre a situação. À medida que você se livra da obrigação de que ela tem que ensiná-lo alguma coisa, ela começa a ficar menor e menor na sua visão até ela desaparecer. Depois de terminar, enxague-se na energia do sétimo plano de existência e se mantenha conectado à fonte. O perdão é a forma, é a mais forte proteção, porque quando você diz eu te perdoo para alguém, isso significa que você não vai mais aceitar a energia negativa dessa pessoa. Em alguns casos, a pessoa vai se desculpar com você e pode ser que você possa se corrigir. Você deve se imaginar fazendo isso com algumas pessoas, com apenas uma pessoa de cada vez. Você pode fazer isso com mais pessoas conforme suas habilidades se aprimoram, até com você mesmo. Preso ao passado. Uma coisa que o remorso e a rejeição podem fazer é nos manter presos ao passado, impedindo-nos de avançar para o futuro porque repetimos o remorso e a rejeição incessantemente em nossas mentes. Em um dos meus cursos, observei intuitivamente meus alunos subirem ao Criador para lembrarem o futuro deles. Eles não foram para frente no tempo como deveriam. Eles foram de um lado para o outro para lembrar o que havia acontecido com eles. Não perceberam que o futuro está à frente deles. Então eu notei quando eles subiram para ver o tempo divino deles, sentaram-se imobilizados, sem qualquer percepção de onde ou o que era tempo divino, sem saber que eles tinham de olhar para frente, no futuro ou de volta ao passado. Seu tempo divino pode ter começado há 5 anos, quando você começou a fazer curas, ou pode ainda estar no futuro. Reconfigurando o passado, o presente e o futuro. Algumas pessoas estão presas ao passado e têm dificuldades de tomar decisões. Elas não sabem quais ações vão criar no futuro e vêm para se curar, mas só conseguem falar do passado. Dizem: eu perdi minha chance, eu era um zagueiro, mas eu estourei meu joelho, minha vida está arruinada. Ou eu perdi minha chance, comecei um negócio, mas ele falhou e minha vida acabou. Essas pessoas estão vivendo no passado. Para ajudá-las, não se complique, só reoriente-as, colocando as memórias do passado e do futuro no contexto adequado. Isso pode ajudar a pessoa a seguir em frente. Quanto mais conectados estamos com o eu superior, mais fácil é seguir em frente sem os fardos das experiências negativas. Se você está fazendo um trabalho de crenças com outra pessoa ou com você mesma, e você os ouvir dizer estou preso, você deve responder com: mas se você não estivesse preso, onde que você estaria? Isso vai ajudar a descobrir de onde vem a crença. Algumas pessoas vão até os registros acásticos e veem o fim do mundo. O que eles estão vendo é um dos muitos futuros que pode ser mudado, porque ele é baseado nas escolhas que fazemos.
Nossa civilização pode durar 10.000 anos ou 3 dias mais, porque todos nós influenciamos o futuro. E os downloads para esse trabalho eh, eu sei em todos os níveis que é seguro realinhar meu passado, presente e futuro e estou pronta para seguir em frente. Eu sei como seguir em frente com a minha vida. Eu posso sempre aprender com o meu passado enquanto me movo para o futuro. É fácil lembrar meu futuro, é fácil lembrar meu passado. Para colocar a mente no contexto adequado, fazemos um reset do passado, presente e futuro. No exercício a seguir, experiências e eventos passados são organizados em arquivos, como pastas que podem ser acessadas pela mente consciente. Mas a mente os percebe como eventos passados que estão para trás e os eventos futuros estão na frente deles. Isso limpa a mente para seguir em frente para o futuro. Se eu fosse olhar para o meu cérebro e quisesse voltar e olhar meu passado, eu imaginaria os arquivos do passado diretamente atrás da minha cabeça, viajando para trás, e os arquivos do futuro na frente da minha testa, indo para frente. Se eu for 3 anos no futuro, será mais complexo perceber do que se fossem 3 dias. Isso ocorre porque as decisões de outras pessoas afetam o resultado do futuro por meio da interação cotidiana. Existem, no entanto, algumas coisas sobre o futuro que não mudam. Resetar a mente. Então, aqui é o exercício. Vocês entenderam esse exercício? Ela traz para a gente uma reconfiguração que é colocar ordem. Então, muitas vezes a gente está com aquela cabeça bagunçada, aquela mente cheia, a cabeça está pesada, até pesa mesmo fisicamente. E parece que não, sabe, está tudo fora de ordem. Parece que vem aquele monte de pensamento de uma vez só. Esse exercício é maravilhoso para isso. E também para quando você fica muito ali lamentando o passado, né, podia ter feito diferente, ou com medo do passado, ou com medo de tomar uma decisão e afetar o futuro. Então você faz essa organização, é muito bom. Eh, então, a gente vai agora falar do exercício de resetar a mente. Deixa eu só ver aqui, porque tem uma parte aqui que eu queria falar. Eh, Se eu quisesse voltar no ano passado, eu imagino aí você vai imaginando os arquivos do passado diretamente lá para trás, e os arquivos do futuro vindo para frente. Esse exercício, gente, é incrível. Se eu for 3 anos no futuro, será mais complexo perceber do que se fosse em 3 dias. Então, isso ocorre porque no futuro tem muitas decisões, tem caminhos entrelaçados, né? E as suas decisões, elas podem mudar a partir do seu encontro com o outro e nessa interação, né, do cotidiano. Então, é, é mais fácil a gente pedir para o futuro, um futuro mais recente, né? Pedir para fazer no contexto adequado, a gente faz essa organização, gente. Então é isso que eu queria acrescentar. Esse exercício de resetar a mente, ele ajuda a retenção e a organização das informações do passado. Eu usaria com adolescentes que estão estudando para uma prova, para ajudá-los a ir para o futuro, onde eles poderiam testemunhar o teste atrás deles e no passado. Então, você vai lá na frente, coloca, ajuda esses estudantes para ir lá no futuro, vai lá na frente, onde eles testemunham que o teste já aconteceu, né? Então, eles poderiam se lembrar do teste, em vez de procurar as respostas em sua mente. Você pode usar esse exercício sozinho ou com outra pessoa. Então, você vai fazer tudo aquilo que é feito, né? A meditação Theta Healing está aqui, que é o centramento, leva a consciência para o centro da Terra, traz energia pela sola dos pés, sobe até o chakra da coroa e vai fazendo essa viagem astral até o plano da existência naquela luz perolada branca iridescente. Chegando lá, você vai fazer o comando. Criador de tudo que é solicitado que todas as memórias do passado sejam colocadas atrás de mim, em arquivos ou tiras de filme, como experiências que podem ser acessadas conforme necessário. E o futuro está na minha frente, como arquivos de memória que levam ao futuro e que são fáceis para eu acessar. Testemunho como todas as memórias passadas são devidamente colocadas como arquivos para trás de mim e todas as memórias futuras colocadas à minha frente. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Mostra-me. Quando terminar, volte para a luz branca radiante, diga está feito, está feito, está feito e abra os olhos. Esse é o exercício. Depois de fazer esse exercício, você pode conseguir ver suas vidas passadas como arquivos. Isso ocorre porque os arquivos vão do passado, atravessando suas memórias genéticas passadas em direção ao futuro.
Isso significa que os arquivos do futuro podem ser acessados ao relembrar o futuro e perguntar o que aconteceu da última vez que isso ocorreu. E esse é o exercício. O corpo fala. À medida que você se torna metafisicamente mais consciente, você pode ouvir mensagens que os órgãos do corpo enviam uns para os outros. Sempre que um órgão está fora de equilíbrio, as mensagens que são enviadas a partir dele podem ser mal compreendidas. Aí aqui tem várias mensagens. Tem mensagens de micróbios. Algumas das mensagens que estão tornando você confusa podem ser de micróbios do seu próprio corpo. É importante entender quais são as mensagens do Criador e quais são as formas pensamentos do mundo microscópico que são criadas por causa do modo de sobrevivência. Micróbios são somente interferem em você se você não percebe que eles o estão influenciando. Mensagens de cândidas. Um pouco de cândida é uma ocorrência natural do corpo, mas quando há um desequilíbrio, isso começa a ficar fora do controle. Se você aderir a uma dieta alcalina para se livrar da superabundância de cândida, o corpo vai ter desejo por açúcar. Esse desejo vem da emissão das mensagens da cândida ao corpo para que ele consuma açúcar. Pela mesma razão, se você aderir a uma dieta que exclui açúcar e farinha branca, a cândida vai começar a gritar por açúcar. Você terá uma conversa com seu cérebro que diz: eu mereço, se eu quero, eu posso, não acredito que estou me privando daquela barra de chocolate porque eu quero. Eu me amo o suficiente para comer essa barra de chocolate. É por isso que é importante se perguntar de onde que vêm esses desejos. Acredito que é possível limpar cândida do corpo ao liberar ressentimento e culpa, desde que eles andem de mãos dadas. Lembre-se que alguns dos desejos por comida podem significar que você necessita dos nutrientes que estão nela. Então é sempre bom perguntar ao Criador por que você está tendo esses desejos. Mensagens de bactérias. Se uma pessoa intuitiva começa a tomar antibióticos para infecção bacteriana, ela pode ouvir a mensagem: este antibiótico está me matando, vou parar de tomá-lo. Esse pensamento não é dela, mas da bactéria que está sendo morta pelo antibiótico projetando-se no hospedeiro. Algumas bactérias no corpo são benéficas, por isso, apenas as bactérias negativas devem ser liberadas. Eu acredito que é possível eliminar as bactérias nocivas do corpo, liberando a culpa. Mensagens de parasitas. Os parasitas enviam ao hospedeiro os mesmos tipos de mensagens que as bactérias quando são ameaçados. Por exemplo, se alguém usa remédio para matar uma tênia, elas dizem a mesma coisa durante 2 dias de tratamento. Este medicamento está me matando. Essa forma de pensamento está sendo projetada a partir da tênia. Mensagens de vírus. Uma das minhas alunas veio até mim e disse que uma cliente dela estava possuída e não importava o que ela fizesse para liberar isso, voltava. Supostamente ela estava possuída por um espírito errante. Ela dizia coisas como: eles estão possuídos por entidades. Como eu sabia que errantes geralmente não possuem pessoas, perguntei ao Criador o que ela estava vendo, e ele me disse que ela percebeu o vírus. Percebi que o leitor era bastante intuitivo e que vírus têm formas, pensamentos e emitem inteligência de um tipo, e que podem ser confundidas com entidades. Então, quando a praticante tentou enviar os vírus para a luz, eles não deram ouvidos. E aí, o que precisa ser feito com o vírus é trabalho de crença para transformá-lo em um estado inofensivo. Não que essa Teta Healer fosse supersticiosa demais. Depois de milhares de leituras, eu sabia como os vírus se pareciam e como eram. Mas como você ensina outra pessoa a conhecer a diferença e identificá-los? Simples. Você vai até o Criador e pergunta: Criador, o que é isso? É um vírus? Às vezes, quando você trabalha com clientes, você estará conversando com a doença em vez da pessoa. Depois de entender a diferença entre falar com os clientes ou com a doença deles, eles vão ficar muito mais felizes com a sessão. Se você começar a trabalhar com pessoas que têm vírus como HIV, você deve saber que o vírus pode dizer ao seu hospedeiro coisas como: você precisa de mim, eu ajudei você a mudar sua vida. Sem mim você não vai voltar ao que você era antes, eu estou te ajudando. Esses são pensamentos projetados do vírus em relação ao hospedeiro. Se você tiver um vírus que está deixando doente, às vezes o pensamento projetado é: eu sou um curador, eu não poderia estar doente, eu sou um péssimo curador, eu deveria simplesmente desistir. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né? Do corpo falando através dos micro-organismos.
Toxinas. Exposição a toxinas, como produtos à base de petróleo, produtos químicos, metais pesados, como arsênio, mercúrio, chumbo, cádmio, cromo, níquel e manganês, pode tornar difícil o entendimento das melhores respostas, porque toxinas criam emoções negativas. Quando essas toxinas forem eliminadas do corpo, será muito mais fácil conectar-se à verdade mais elevada. Os pensamentos dos outros. Algumas pessoas são muito intuitivas e às vezes não sabem a diferença entre os pensamentos delas e os dos outros. Conhecer a pura essência do Criador os levará a perceber essa diferença. Quando você é criança, é fácil saber a diferença entre essas energias, porque você está conectada ao Criador. Percebemos formas, pensamentos de todo tipo de coisa. Objetos inanimados que tocamos, pensamentos de outras pessoas, especialmente aqueles de pessoas que estão perto de nós. Sem contar que estamos sendo atingidos por onda de rádios de telefones celulares o tempo todo. Então, esses pensamentos dos outros, essas mensagens que ficam no ar, né, que a gente capta ali do campo, isso também tudo vai afetando o nosso campo, vai afetando a nossa comunicação ali, né? A luta pelo DNA da supremacia. O nosso DNA é programado para sobreviver de modo que devemos combater o ego genético que nos diz: somos melhores que os outros. Provavelmente há alguém em sua linhagem genética que acreditou que seu povo é o único escolhido. Essa forma de pensamento impede que você obtenha respostas claras se essas crenças não forem substituídas. Para o Criador, todos nós somos escolhidos. Você pode ouvir mensagens que dizem: há apenas um com você, você é o único, você é o melhor, e assim por diante. Mas essas mensagens não são do Criador. Se você ouvir esse tipo de mensagem, é importante explorar se você tem alguma crença de superioridade ou preconceito contra os outros. É válido notar que a maioria dos seus programas de DNA é de natureza positiva. Os nossos ancestrais aprenderam muitas virtudes e instintos benéficos de sobrevivência que nos foram transmitidos. Às vezes, só precisamos entender nossas crenças genéticas e não mudar todas elas. Se a gente entende, aquilo ali já se desfaz. E aqui me vem muito o ego espiritual, né? Quando a gente está muito assim, porque eu sou melhor, porque eu sou espiritual, porque eu me espiritualizei, porque eu aprendi, porque eu sei, né? Isso aqui está muito ligado a isso. A fadiga do curador. A maioria dos curadores tende a ter inclinações workaholic, e muitas vezes precisa trabalhar em 2 empregos para sustentar seu trabalho de cura, ou eles têm um negócio de cura e trabalham até esgotar suas suprarrenais. Quando você tem um programa de que você não pode parar de trabalhar, as suas suprarrenais ficam estressadas e você se torna mal-humorada. Muitos curadores vêm me dizer que precisam ter mais controle dos seus humores, mas é mais possível que estejam usando isso apenas para passar pela vida. Eles se levantam de manhã já cansados e, para continuar, eles aumentam seus níveis de cortisol, então ficam com raiva. Estar excessivamente cansado causa raiva, que causa medo e bloqueia suas mensagens claras. Pode não ter nada a ver com o quão espiritualizado alguém é, mas com a exaustão. E eu preciso dizer que curadores não desistem até que não consigam mais se levantar. É como ficar ligado internamente. Então, saber quando descansar e cuidar da nossa casinha da alma é super importante. Seu corpo é sua casa neste plano, e sem ele não podemos brincar. Exaustão. Alguns curadores têm personalidade do tipo A e tendem a assumir tantos clientes quanto possível. Isso pode exaurir uma pessoa muito rapidamente. O Criador pode lhe dar energia, mas não se a única forma que você consegue descansar é, se descansar, é se trabalhar até que seja exausto, como um motivo para descansar. O eu oculto subcorrente adora usar a exaustão como desculpa para descansar. Por isso é importante fazer um trabalho de crença. Dizer a si mesmo que você vai descansar, não quer dizer que você vai realmente fazer isso. O que o descanso significa para você? Descansar significa visitar pontos turísticos no seu dia de folga? Você pode precisar de umas férias dos seus dias de folga. Aprender a descansar e realmente fazer isso é muito importante.
A exaustão pode impedi-lo de obter todas as respostas certas, mas não completamente. Talvez você tenha de ir até o Criador e continuar pedindo pela minha mais alta verdade e você se libertará dos grilhões da mente. Se você está exausto e você sobe e pergunta: o que há de errado comigo? A resposta será: você está exausto. O medo. O medo é uma resposta natural de sobrevivência, mas o tipo errado de medo bloqueia mensagens claras. Isso pode acontecer quando um cliente tem um desafio de saúde e está pedindo conselhos. Quando um cliente diz a você algo como: você tem que me ajudar, você é a minha última esperança, o praticante deve deixar de lado o medo do fracasso e lembre-se, o cliente só precisa de 30 segundos sem medo para a cura acontecer. Se você tem medo de pedir mensagens claras do Criador, ou se você tem muito medo de fazer uma leitura intuitiva, então isso precisa ser liberado para uma boa comunicação. Então, o curador ele tem que liberar os medos, tem que liberar para poder, né, viver essa experiência mais pura possível. E a raiva. Aprender a fazer curas sem ter raiva é muito importante. Digamos que você faça uma cura em um cliente e não funcione. Você vê o cliente sofrendo e fica com raiva do criador. Isso é uma crença genética, mas também pode ser um hábito. Nesse caso, haja como se estivesse fazendo um trabalho de crença, como se você fosse um detetive particular que está resolvendo o caso. Ou haja como se fosse um cientista. Você faz uma cura, mas ela não funcionou, então tente uma nova fórmula. Se você usar essas abordagens, você não vai ficar com raiva do Criador. Deus não faz as pessoas ficarem doentes, até porque, na maioria dos casos, demora um pouco para alguém ficar doente. A raiva pode nos impedir de acessar a mais alta verdade. Se você está recebendo uma resposta quando estiver com raiva, é importante usar o bom senso comum. Pode não ser a verdade mais elevada. Se você está com raiva, decide fazer uma leitura e sobe em busca da resposta mais elevada, deixa a raiva para trás, porque ela torna seus pensamentos pesados. Algumas pessoas não percebem quando estão com raiva. No fundo, talvez porque nunca tiveram permissão para ficar com raiva, mas o subconsciente sabe quando você está com raiva. Se você está no meio de uma briga com seu cônjuge e quiser ir até o Criador para pedir conselhos, você tem de perceber que não vai ficar com raiva quando você chegar ao Criador. A briga vai acabar e você vai esquecer porque está com raiva. Se você quiser ficar com raiva, você não vai conseguir, pelo menos enquanto estiver conectado ao Criador. Se você tem uma conversa colérica, acalorada consigo mesmo enquanto está dirigindo e diz a si mesmo: eu deveria simplesmente sair de casa. E você vai até o Criador e pergunta se você deve sair, você vai esquecer porque queria sair de casa. O Criador dirá coisas como: respire, apenas respire, está tudo bem. Então aqui, gente, a raiva, ela precisa ser elaborada, resolvida, entendida, né? Porque ela também é um bloqueador de ouvir a mensagem do Criador. E ele sempre, o Criador, sempre, quando você sobe ao sétimo plano com raiva, né, a resposta do Criador vai ser sempre leve, né? Amorosa. Então você vai esquecer aquela raiva. Quando você vai ao sétimo plano, aquilo ali passa, né? Aí a gente vai para o próximo tópico que fala: me dê, é meu, eu quero. Esse aqui eu acho que é tipo aquela birra de criança, sabe? Isso também impede a gente de fazer leituras mais claras. Essas são algumas das características a serem observadas em você e nos outros, porque podem bloquear uma comunicação clara com o Criador. Um senso exagerado de autoimportância, preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal, crença em ser especial e apenas compreendido por eu deveria se associar a pessoas ou instituições que também são especiais ou de alto status. Precisar de admiração excessiva, ter um senso de autolegitimidade, ser abusivo com as pessoas, falta de empatia, ter frequentemente inveja dos outros ou acreditar que os outros têm inveja de você, ter comportamentos ou atitudes arrogantes e soberbos. Tudo isso aqui são dificultadores na comunicação. Tá muito ligado aqui a. Como que fala aqui? Peraí. A essa crença da birra, né? Achar que só eu sou especial, é só comigo. Ai, né? Uma validação externa muito, né? Necessidade de validação externa o tempo inteiro.
Então tem que olhar para isso e trazer as liberações. Se você está ciente dos sentimentos dos outros ou ignora, você está ciente dos sentimentos dos outros ou você ignora? Você se impõe aos outros independentemente do sentimento deles? Para sermos bons Theta Healers, precisamos saber o que está acontecendo, desde o paradigma da pessoa. Da mesma forma, devemos manter o nosso espaço limpo, viver nossas vidas e não sair do nosso caminho para machucar alguém intencionalmente. Mas precisamos entender que podemos defender nosso direito de ser e de poder manter as coisas em ordem em nossas vidas. Devemos também ter uma bússola moral do que é certo e errado. Se você está imerso no meu, me dê, eu quero, é meu, é difícil chegar ao Criador ou ser um bom curador. Manifestar coisas boas na sua vida não é ser narcisista. Não me entenda, você pode manifestar qualquer coisa para você. Mas se a única coisa que você pensa ou com que se preocupa é você mesmo, impedi-lo de receber mensagens claras. É por isso que alguns curadores têm animais de estimação, namoradas, namorados, clientes, irmãos, mães, pais, e gastam muito do seu tempo com eles, para que não passem o tempo todo pensando em si mesmos. Então aqui a gente sai, né, gente, desse egoísmo, dessa necessidade, né, do outro, de responsabilizar o outro para a nossa vida. Então a gente acaba tendo que se doar também, né? Responsabilizar o Criador. Se você culpa o Criador, Deus, né, por algo difícil que está acontecendo na sua vida, isso impede você de alcançar o sétimo plano. Isso vem, sobretudo, de um programa genético de que o Criador está fazendo algo para nós e é baseado em sofrimento e medo da morte. É importante perceber o quão absurdo é culpar o Criador pelo dom da vida. Dar ultimatos ao Criador. Todos os ultimatos ao Criador estão na mente. Se você está obcecado com pensamentos do tipo: Criador, se você me der um carro novo, eu vou procurar pessoas. Eu vou curar pessoas. Ou se você não curar essa pessoa, não vou mais acreditar em você. Isso significa que você está conversando com seu subconsciente e não acessando o Criador. A energia da criação não tem de provar nada a ninguém. Dar ultimatos ao Criador torna impossível acessá-lo, porque ultimatos são formas de pensamento pesadas. Eles são a criação de um dos três primeiros aspectos. E você está simplesmente travando sua mente. Você pode dizer coisas como: Criador, vou seguir meu caminho. Por favor, proteja meus filhos enquanto estou trabalhando. Isso não é um ultimato. As pessoas vêm a mim e dizem: se você me curar, eu vou dedicar minha vida a Deus. Bem, é o Criador que vai curá-las. Elas não têm de barganhar com o Criador nem comigo. Antigamente, as barganhas com o Criador eram comuns para as pessoas. Elas subiam ao quinto plano e diziam: Criador, se você curar essa pessoa, eu vou dar meu braço direito por ela. Se você não curar essa pessoa, eu não vou mais acreditar em você. Se você não me mostrar um sinal amanhã, eu vou me afastar de você. Esse tipo de cenário não funciona porque a energia da criação é uma força vital e você está vivo por causa dela. Ela não tem de provar a você que ela existe, já que ela é a base de tudo. Da mesma maneira, eu tive algumas alunas que diziam: se este lápis se mover, eu sei que o Teta Healing é verdadeiro. E o lápis se movia. Ultimatos são a forma do cérebro de não ter de movimentar alguma coisa. Você não deve ir ao Criador e dizer: Criador, vou encerrar meu caminho de vida, a não ser que você faça isso ou aquilo para mim, né, por exemplo. Então, sempre prestar atenção. Eu lembro de uma história que, né, antigamente isso era realmente comum, as pessoas elas estavam ali, elas falavam assim: olha, essa é minha última, né, meu último movimento, se não acontecer nada, eu desacredito de tudo, é porque para mim, ou então falava assim: me mostra, Deus, que você é de verdade, e faz isso acontecer na minha vida. E às vezes até que acontecia, porque a pessoa, né, ela trabalhava aquilo ali mentalmente, no subconsciente, liberava alguma coisa e ela conseguia, ela mesma co-criadora, né? Mas é como a Vaiana disse, é a energia vital que está correndo no nosso corpo, do divino, de Deus. Então, como que essa energia vai querer provar para a gente alguma coisa, né, gente? Não faz o menor sentido. Então, continuando, e a gente já está finalizando, gente. Só mais uma página, tá? Pressão do grupo. Às vezes fazemos algo para agradar os outros, não porque queremos, mas pela pressão do grupo. Toda vez que você estiver nesse caminho, isso vai impedir de receber mensagens. É importante reconhecer quando isso está acontecendo. Quando eu conto às pessoas sobre uma das minhas curas, elas às vezes dizem: prove.
Quando eu dou o curso DNA 3, há pessoas que movimentam um lápis ou uma tesoura em suas mentes. Quando uma pessoa o desafia e diz: você faz isso, o cérebro pode congelar. Isso é muita pressão. É muita pressão do grupo. Mas se você vai até alguém e diz: deixa eu ajudar você a fazer isso, funciona. Isso tira a pressão de você. Claro que, quando as pessoas dizem: você é um curador, cure isso, também é muita pressão de grupo. Afinal de contas, o criador é o curador. A coisa é que, se alguém o desafia a provar algo, eles não acreditariam se você de fato lhes provasse. Libere suas crenças e pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam sobre você. Eu tive muitos Theta Healers tentando provar que eles eram abundantes. Eles compravam todo tipo de coisa, de modo que os outros praticantes e instrutores pensavam que eles eram abundantes. Mas, na verdade, eles só estavam se afundando em dívidas. Downloads. Use os seguintes downloads para ajudar a mente a manter os canais de comunicação com o Criador limpos. Eu sei qual a sensação da minha família saber que eu estou seguindo meu coração. Eu sei como é ser curador de sucesso. Eu sei como trabalhar com outras pessoas como amigos. Brain Candy. Acho que é tipo alimentar, dar doce para o cérebro, uma coisa assim, essa expressão. Quando você começa a subir ao Criador, seu cérebro se abre de muitas maneiras e você pode obter muitas informações intuitivas de várias fontes que eu chamo de Brain Candy. Não me entenda mal, eu até gosto de alguns tipos de Brain Candy, como saunas infravermelhas e terapia de luz colorida, que são potencializadas pelas leis do universo. Mas você pode ser pego em informações que mantêm sua mente super ocupada, constantemente procurando mais teorias e conspirações. Isso pode ser algo que não é o puro conhecimento do Criador. Brain Candy pode também ser aquelas pequenas verdades que são verdadeiras, ou majoritariamente verdadeiras, e podem obsessivamente ocupar a mente por longos períodos, tanto que interfere na nossa conexão com o Criador. Como você escapa da elucubração mental quando seu cérebro é projetado para explorar coisas novas? Você não vai escapar disso, não completamente, mas é possível minimizar energias que não servem a você. O cérebro humano é dirigido por substâncias químicas e neurotransmissores que devem estar em equilíbrio. O cérebro se torna equilibrado quando você vai até o Criador. Quanto mais você sobe ao Criador, mais você vê sua vida a partir da perspectiva do Criador. Nessa perspectiva, tudo é fácil. Quando eu paro e olho para cada decisão que eu estou tomando, percebo que há um propósito para tudo e estou finalmente em paz. Quanto mais você se abre, mais você chega a muitas percepções. Você pode descobrir que sua religião é boa, mas não tão boa. Você pode obter mais informações dos alcances mais longínquos do universo sobre a multiplicidade de raças vivendo em outros sistemas estelares. Você pode ouvir que você é uma semente estelar de uma galáxia distante. Não importa se você é uma semente estelar e se conectou a algumas consciências de Pleiades, de Arcturus ou de Órion. As chances de este planeta ser semeado por influências externas são muito prováveis, mas não se prenda nessa elucubração mental. Você pode obter tanta informação quanto quando sua mente está aberta em teta, que você esquece do que é importante, uma conexão com a energia única. O que é importante é lembrar de suas habilidades, mudar crenças limitantes e ajudar sua linhagem familiar, aqueles que estão no quarto plano e os que estão aqui. Devemos estar conscientes de todos os planos da existência sem nos prender às elucubrações mentais que podem estar associadas a eles. Brain Candy costuma ser bom, mas devemos sempre lembrar da verdade. Nós nos conectamos ao Criador primeiro. Então, sempre tem que ter essa conexão com o Criador, para a gente também não ser enganada, né? Não passar ali por alguma mensagem que pode, a gente pensando que é uma mensagem elevada, né, mas é uma mensagem enganada. Então tem que tomar também esse cuidado. E foram então os bloqueadores de ouvir a fonte. E tudo isso bloqueia a nossa mente, bloqueia e não impede com que a gente entenda as mensagens do Criador. Trabalhe nos 3 R's, nos 4 R's, nos 6, né? Entenda o que esses remorsos, essas mágoas, remorso, ressentimento, raiva,
vingança, o que que isso está te prendendo, o que que isso está te ensinando, né? O que que você está querendo aprender com isso? E aí você vai tendo aí movimentos de mudança na sua vida, pode ter certeza que sim. E é isso, meus amores. A gente vai para o capítulo 8, que é a última mensagem, e aí a gente vê aqui as mensagens do Criador de forma mais clara, né? O que que a gente precisa fazer para receber as mensagens. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero que você esteja gostando, que esteja fazendo sentido para você. Comenta aqui no vídeo se você gostou. Se tem alguma dúvida, pode deixar que o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar a esclarecer. E é isso, lembra de deixar o seu like, como eu disse lá no começo. É muito importante para mim. Um beijo grande, eu sou Carol Diamond. Uma alegria estar aqui com você. Até o nosso próximo áudio. Tchau, tchau.